Um abraço a todos. Em nome da USE Intermunicipal de Santos, fazemos parte. Rui também é membro da USE. A USE que coordena o movimento espírita em Santos. São as diversas casas, umas são unidas, outras não são unidas protocolarmente, mas estamos todos unidos. E a USE é que coordena essas atividades. Nós criamos recentemente um departamento do Evangelho no Lar, para nós reforçarmos o Evangelho no Lar. Você faz, ele faz, mas o que é o Evangelho? O que acontece no Evangelho no Lar? O que acontece no Evangelho no Lar? É o que nós vamos ver. Para fortalecer em nós essa certeza do que nós estamos fazendo. Porque é uma responsabilidade muito grande, nossa, vamos dizer, responsabilidade, nós trabalharmos com a espiritualidade. Nós queremos que eles estejam conosco, mas nós precisamos estar com eles. Então, por isso nós vamos conversar. Vocês têm o Evangelho no Lar na quarta-feira, nós vamos conversar sobre o Evangelho no Lar. E aqueles que estão em casa, nos assistindo, sejam bem-vindos também ao Evangelho no Lar. Porque estou vendo aí a casa, porém, nos dias atuais, eu acredito que vocês vão concordar comigo. A vida está muito agitada. Eu coloquei ali, distanciamento familiar, porque a TV, há muitos anos, há muitas décadas, separa as famílias. Tudo bem que hoje, algumas pessoas estão praticamente desligando a televisão, porque também não tem nada para assistir. Nem as novelas, que a senhora adorava as novelas, hoje cada novela, dizem aí, cada novela uma pior que a outra. Então, nós ficamos um canal de esporte, telejornal. É perigoso, que sai tiro, né? As notícias são tão que a gente tem que se abaixar, né? Então, um dos pontos, na verdade, é a TV. E esse negócio aqui, celular. Hoje nós somos reféns do celular. A família se reúne, cada um no seu WhatsApp, ou conversando, a família conversando pelo WhatsApp. Não é mais aquela história da gente conversar frente a frente. E assim vai o distanciamento. O WhatsApp, o celular. Agora, vocês concordam que o lar é o nosso reencontro de almas, né? Ou vocês não concordam que ali nós estamos nos reencontrando? É? Não, balança a cabeça, é ou não é? É o nosso reencontro, né? Independente lá do reencontro de almas para oportunidades, porque é uma grande oportunidade que nós encontramos, vamos aqui, a oportunidade que nós encontramos para nos aproximar, independente dos motivos que nos levam a formar o lar. Por quê? Olha essa definição: família, função educadora e regeneradora. Educadora, porque nós, enquanto espírito, nós nos educamos. O nosso relacionamento dentro da família, a gente vai se educando. Um relacionamento cada vez melhor, isso é um processo educativo. E regeneradora. Eu prefiro usar essa palavra regeneradora do que aquela palavra do resgate. Não, isso aí é resgatando débitos passados e não sei o quê. Gente, se a gente for a ver a coisa pelo lado negativista, é melhor ficar com essa palavra regeneração. Essa relação dentro da família é uma função regeneradora. Eu achei essa palavra mais
fácil de nós assimilarmos. Concordam? Porque dizer que casou para resgatar dívidas do passado fica um negócio meio pesado. Não, é regeneração. Nós estamos, as nossas amizades, é um processo regenerativo. Agora, ir no centro espírita também não quer dizer que vai resolver tudo, né? Vai lá no Ceará de Jesus, toda segunda-feira, recebe o passe, não. A vida está salva. Também não é bem por aí, não. Por quê? Nós precisamos fortalecer os nossos laços familiares. A nossa relação familiar precisa se solidificar, precisa se fortalecer. Então não é ir receber o passe, porque a gente chega na rua e já esqueceu tudo. E nós já perdemos até toda aquela energia que recebemos ali naquela sala, a gente acaba perdendo. Quando chegamos em casa, estamos do mesmo jeito de que quando saímos. Agora, há um detalhe imperceptível. Eu concordo com essa colocação. Vejamos, nós temos algumas práticas que nós fazemos. Limpeza. Todo dia tem que fazer limpeza. Tem alguma coisa para fazer. Segurança. Nós visamos sempre a nossa segurança também. É imperceptível, mas o nosso instinto nos leva a fazer. O pão, o carinho, o bem-estar, tudo isso são atitudes que nós temos, práticas que nós... Nossa, eu ia cometer uma gafe. A prática que nós praticamos. Mas acho que dá para entender, né? São práticas que nós fazemos todos os dias. Então, é a mesma coisa e veja, e a nossa higiene mental? A pureza de pensamentos e sentimentos. É uma prática também muito necessária. Vamos dizer assim, é imprescindível para a nossa vida diária. Ou melhor, para a nossa encarnação, para a vida toda. A nossa higiene mental e mais a pureza de pensamentos e dos nossos sentimentos. Essa palavra pureza talvez seja um pouco exagerada, mas seria pensamentos elevados, sentimentos mais elevados. Acho que dá para perceber, né? Faz parte também dessa prática diária. Sheila, vocês já ouviram falar da Sheila? Não é a minha filha. Minha filha, né, Rui? A minha Sheila está muito longe. Esta hora já deve estar no 5º sono. Vocês já ouviram falar da Sheila? Olha só a frase que ela nos oferece. Em casa, ela usa esse termo, em casa começa a nossa missão no mundo. Esse termo missão, logicamente, é assim, um sentido figurado, mas é missão, a nossa tarefa no mundo, na verdade, começa em casa. Esse é o espírito de Sheila, quem passou para nós. E Jesus? Porque onde estiverem reunidos em meu nome, eu lá estarei. Vocês vejam, são algumas colocações para a gente ir gravando, memorizando para o que nós vamos ver daqui adiante. Então, onde nós estivermos em nome de Jesus, Ele lá estará. Mas, olha, gostei da correção, viu? Olha, agora sim, né, Rui? Allan Kardec, o Allan é com 2 L's. Mas veja, nós estamos falando de culto do Evangelho no lar. Mas vamos fazer retroceder historicamente para vermos que em 1864, na Revista Espírita, lá na página 318, Allan Kardec sugere momentos de reflexão nas residências. Vejam só, um termo que ele usou em 1864, está lá na Revista Espírita.
Momento de reflexão nas residências. Vamos ver o que ele diz. Uma vez por semana pode-se consagrar a elas um tempo mais longo e dizermos todas as preces escolhidas, seja em particular, seja acrescentando algumas passagens da imitação do Evangelho. Essa imitação do Evangelho, essas passagens, a primeira edição do Evangelho segundo o Espiritismo se chamava Imitação do Evangelho. E de algumas boas instruções ditadas pelos Espíritos, algumas mensagens também que já tinham mensagens psicografadas. Isso está lá na Revista Espírita de 1864, em agosto. E nós observamos então que não há citação nenhuma de culto, só uma reunião familiar nas residências. Vejam, não se fala em culto ainda. Mas num livro Consolador, que foi psicografado em 1941, foi perguntado a Emmanuel sobre a leitura do Velho Testamento e do Evangelho nos círculos familiares. Vamos ver o que Emmanuel trouxe lá no livro Consolador. É sempre útil. É sementeira extensiva às entidades espirituais presentes, esperando mais tarde seu florescimento. Por que ele citou essas entidades espirituais presentes? Onde nós estamos, nós temos entidades espirituais ao nosso lado. Se nós estamos em casa, nós temos espíritos do nosso lado. E o culto do Evangelho no lar é muito extenso a sua prática. Nós vamos ver mais adiante. É muito mais extenso. Então, o que acontece? Esses espíritos presentes, essas entidades espirituais, conforme ele diz, presentes, esperando mais tarde seu florescimento, até o desenvolvimento espiritual desses espíritos, essas que ele chama entidades espirituais. Nós vamos ter os nossos amigos espirituais que trarão outros espíritos para serem assistidos também, apenas participarem, como nós fazemos no centro. Nós vamos no centro para receber o passe. Eles vão na reunião do Evangelho naquela determinada família para se beneficiarem com a vibração criada no ambiente. Esse é o grande detalhe. É a vibração que nós criamos naquele ambiente. Essa força que nós temos, essa energia que nós somos possuidores, e cria uma atmosfera tal no ambiente que beneficia a espiritualidade. Nós vamos ver mais adiante. O termo culto, vejam só, surge em 1943 no livro Renúncia. Alguém já leu o livro Renúncia? Isso. Alguém mais? Chorou bastante? É de chorar, né? Vejam só. Em 1943, Emmanuel nos traz essa narrativa no século XVI e XVII. E ele chama de reuniões familiares de leitura do Evangelho. Então, alguns personagens, tudo se passa num mosteiro, né? E os padres simplesmente falavam em reuniões familiares de leitura do Evangelho. Olha só, então na segunda parte do livro Renúncia, o capítulo 3º, o título é Testemunho de Fé. Então, olha o que o padre recomendou: mais atenção para o culto doméstico do Evangelho. Atenção para o culto doméstico do Evangelho. No capítulo 3º da segunda parte. Uma outra citação. Praticavam na intimidade o culto doméstico do Evangelho, já usando a palavra culto.
E, mais adiante, o culto doméstico do Evangelho como escola de preparação. E isto lá, no século XVI e XVII, que os padres falavam, e Emmanuel retrata no livro Renúncia. Mas em 1944, onde é que está o relógio? Ah, está ali. Tá bom. Em 1944, no livro Nosso Lar, veja lá, no capítulo 48, culto familiar. André Luiz vai na casa de Lísias fazer o culto doméstico do Evangelho. Culto doméstico do Evangelho, com a presença dos espíritos da colônia. Vejam, André Luiz já citando a palavra culto, culto doméstico do Evangelho. Olha, Meimei, no livro Evangelho em Casa, já em 1960. Estamos começando o nosso culto do Evangelho em casa. O culto doméstico do Evangelho em casa. Isso lá em 1960. Já ouviram falar de Meimei também? Vocês conhecem a história dela? Lá aquela amizade lá, o casamento com o Naldinho, né? Muito amigo do Chico, então uma história linda, linda. Mas culto do Evangelho em casa. Aí fica a pergunta, para que nós vamos fazer o Evangelho em casa? O Evangelho no lar? Aí nós vamos trabalhar sempre em cima de André Luiz, lá nos livros mensageiros. André Luiz, olha só a profundidade que André Luiz nos traz. Quando no lar são levantadas paredes espirituais como substâncias sublimes do amor, dedicação e ligação com Jesus, isola-se o lar da atmosfera da crosta. Vejam só, quando se faz então o Evangelho no lar, são criadas com substâncias sublimes do amor, dedicação e ligação com Jesus, isola-se o lar da atmosfera da crosta. Quer dizer, isola o lar, fortalece a vibração no lar, a atmosfera do lar, onde reside aquela família, onde está constituída aquela família, isola da atmosfera da crosta. Aí vamos ficar assim, pô, mas isola como? Não sei se vocês concordam, também não vamos ser pessimistas, muito menos negativistas, né? Mas o ambiente hoje na cidade está meio confuso. Alguém aqui dirige? Está fácil dirigir? Pois é. É o dia todo, o motoqueiro passa, desculpe se tem algum motoqueiro aqui, eu chamo de motoqueiro, não chamo de motociclista. Porque o motociclista anda com aquela moto de 1.800 cilindradas, não faz nada de errado. Ele vai naquele toque-toque e a gente admira a beleza daquela máquina. Agora, o motoqueiro dá trabalho no trânsito, sejamos sinceros. E quem vai no volante, é difícil se manter dentro de um padrão vibratório. Desejável, né? Hoje eu digo para as pessoas o seguinte, todo mundo xinga o motoqueiro, né, quando ele passa. Eu digo, não, gente, peraí. Ele já está fazendo uma tremenda bobagem, fazendo essa loucura no trânsito. Vamos emitir um pensamento a ele, levar uma mensagem espiritual a ele, uma vibração até ele. Sempre assim. Meu amigo, a tua mãe está te esperando para almoçar hoje. A esposa, teus filhos te aguardam em casa. Para que fazer isso? Levar uma mensagem mais positiva para ele e não negativar o que ele já está fazendo de negativo. Então vejamos, e nós padecemos com isso, porque se torna difícil a gente se manter num padrão vibratório diante de uma situação dessa. Então, sempre levarmos um pensamento construtivo
até essa pessoa que faz uma loucura dessa. Então, vejamos, quem faz o culto do Evangelho em casa, forma essas paredes espirituais, são substâncias sublimes, né, como o André Luiz diz, e isola o lar da atmosfera da crosta. Vejamos, é isso que nós buscamos, temos essa força. E não vai ser no primeiro Evangelho no lar que nós vamos conseguir tudo isso. Não vai ser no segundo, não vai ser no 10º. Mas no 15º, 16º, 11º, nós vamos começar a perceber que nós estamos sendo como que fortalecidos espiritualmente com essa prática desses 15, 20 minutos semanais. A gente começa a ser mais forte com esses embates da vida, essas situações que a gente se defronta. Quem faz o Evangelho na segunda-feira? Bom, segunda não pode, que tem seara, né? Faz na terça. Chega na quarta-feira, vai sair para trabalhar, ele sai todo encorajado, feliz da vida. Porque na noite anterior, ele se reuniu com a família e, nesse momento do Evangelho no lar, criou toda essa atmosfera tão positiva, tão elevada, que ele vai sair para trabalhar mais fortalecido. Pode ir no carro, pode fechar ele, que ele vai com Deus, meu filho, meu amigo. Vai começar, o vocabulário dele vai mudar. E vai mudando gradativamente a postura dos membros da família. Quem de vocês já frequenta o Seara há 5 anos? 5 anos. Até o Rui. 35. 5 mais 30. Ótimo. Vocês já perceberam que muitas coisas vocês já mudaram? Imperceptível. Mas alguma coisa já começa a pensar de forma diferenciada. Por quê? É um livro que leu, é um evangelho que faz, vai na biblioteca, vem alguém aqui, como o Zezinho, falar um monte de coisa. Mas eu não esqueci aquilo que ele falou. E a gente começa automaticamente a mudar os nossos hábitos, o nosso modo de pensar, o nosso modo de falar, até o nosso vocabulário. Nós precisamos também, devemos nos autoeducarmos com relação ao nosso vocabulário, e isso muda toda essa atmosfera que nos envolve. A questão toda é essa: nós somos luz, e por onde passamos devemos deixar essa luz, ou não? É justamente o Evangelho vai fortalecer tudo isso. Essa é a grande proposta. E o que o André Luiz completa realmente, veja ali, dedicação e ligação com Jesus, isola o lar da atmosfera da crosta. E André Luiz complementa, olha só, isso aí já nos interessa, né? Somente entram espíritos amigos e benfeitores, sob a guarda dos que ali têm a tarefa de acompanhar a família. Por quê? Nós temos os nossos benfeitores espirituais. Uns chamam de guia, nossos guias, nosso anjo da guarda, enfim. São aqueles espíritos amigos que tiveram a incumbência de nos tolerar nesta encarnação. Mesmo que a gente dê umas escorregadas, eles estão sempre do nosso lado e puxando a nossa orelha devagarzinho, carinhosamente. Então vejamos o que André Luiz diz: somente entram espíritos amigos e benfeitores, mas com a guarda dos que ali têm a tarefa de acompanhar a família. Toda família tem esses espíritos amigos, e só vão entrar ali os espíritos afins. E à medida que nós formos fazendo o Evangelho, outros espíritos serão trazidos. Uns para serem assistidos, participarem conosco, familiares nossos desencarnados. A gente muitas vezes quer a psicografia, né? Quer psicografia e tal.
E eles estão conosco do nosso lado. Estão do nosso lado. E eles virão no Evangelho, participar do Evangelho conosco, ficar do nosso lado. E a gente fica assim, meio coisa, a gente sente a presença de alguém do nosso lado e não tem ninguém. Porque nós não temos, alguns têm evidência, né? Mas a gente percebe não, a gente sente a presença de espíritos ao nosso lado. Ao nosso lado. E eles vêm participar com o Evangelho. Toda semana naquele horário. Se nós perdermos a hora, pô, eu vim para cá para participarmos juntos. Por isso, é necessária a rigidez no horário. Por causa da presença desses espíritos que se deslocam para a nossa presença, e nós precisamos valorizar a presença deles. Então, é interessante nós visualizarmos essa ideia, aqueles espíritos que têm a tarefa de acompanhar a família. Eu falei da psicografia, nada contra quem busca a psicografia. Um dia destes, eu fui numa casa e tinha psicografia. Aí, não sei o que me deu, mas de vez em quando a gente fala as coisas e depois se arrepende, né? E, Zezinho, você tem alguém para psicografia? Aí eu parei, respirei fundo, falei, olha, eles estão tão junto a nós, mas tão junto a nós, que mandar um recado por escrito não vai alterar. Eles estão sempre conosco. Meus filhos, eles sonham diretamente com a mãe. Sonham direto. E eu sonho com ela também. Inclusive, esta noite sonhamos. Tive um sonho com ela. Então, nada contra, mas cada um é cada um. E nesse momento que a gente faz a oração, eles estão bem próximos a nós. Seja uma oração ao deitar, uma oração ao levantar, ou na realização do Evangelho, eles estão do nosso lado. Ou a gente se preparando bem para dormir, vejamos bem, nos preparando bem para dormir, automaticamente nós vamos ao encontro deles. Estaremos sempre juntos. Então, isso faz parte da nossa rotina. Nós vivemos entre os encarnados, mas vivemos junto a eles durante o momento do sono. Agora, imagina no momento que vai fazer o Evangelho no lar. Quantos espíritos familiares nossos estarão presentes? Então, vejamos, é uma oportunidade incrível que nós temos de estar junto a eles. E, logicamente, eles estarem junto a nós. E ele completa. Assim, eles se aprimoram moralmente e fortalecem-se os laços entre eles também. Quer dizer, os membros da família fortalecem os laços. Imagina o casal com os filhos fazendo o Evangelho. Cada vez mais eles vão se unir, a família vai se unir mais. Usamos ali o termo, eles fortalecem-se os laços familiares. Então vejamos a dimensão do Evangelho no lar. A gente acha que o Evangelho, não, é fazer o Evangelho, então vamos fazer, não. Há toda uma situação criada nesse momento do Evangelho no lar, que nós precisamos, e eu tomo a liberdade de dizer assim, nós precisamos dar mais atenção e importância ao Evangelho no lar. Não é só fazer o Evangelho, é um culto espiritual que nós estamos fazendo. Vejamos toda a presença da espiritualidade em casa, naqueles 20 minutos. E quanto nós estamos ajudando muitas outras pessoas. E por que fazer o Evangelho no lar? Aí a gente vê, pela oração, o iniciamento dos encarnados com a espiritualidade. Nós fazemos essa conexão pela oração.
Imagina um ambiente que se forma ali, a gente fazendo uma oração, nos conectando com a espiritualidade. Agora, isto aqui agora mexe com todos. Aos poucos os corações vão sendo tocados, é o que eu falava há pouco. Imperceptível, mas à medida que vai havendo a sequência do Evangelho no lar, as pessoas vão amolecendo mais os corações. Eu falei, a gente, com a frequência no centro, a gente percebe que alguma coisa vai mudando. Imagina se nós fazermos toda semana aquele momento ali, daqueles 20 minutos de oração. Nós vamos amolecendo. É o que eu falei. A gente começa a ver as coisas com outros olhos, o nosso vocabulário começa a mudar, as nossas colocações passarão a ser mais construtivas e menos críticas. E quando fizermos uma crítica, vai ser uma crítica mais meiga, mais suave, para a pessoa perceber quando chegar em casa, né? Ela não vai nem perceber, mas ela depois, não, o que ele queria dizer com aquilo? Aí ela percebe, né? Então vejamos, aos poucos os corações são tocados. Por quê? No Evangelho, espíritos amigos e familiares unem-se e quebram essas barreiras e o ambiente doméstico fica impregnado, o que nós estávamos conversando. Eles quebram a barreira, aquela vibração que havia naquele local, naquelas 4 paredes, eles quebram essa barreira e começa a ver todo o ambiente impregnado de boas vibrações. Então vejamos, é tudo uma questão de tempo ao tempo. E o ambiente vai ficando impregnado de boas vibrações. Bom, agora não importa os vizinhos, né? Mas esta vibração vai se expandindo, vai atingindo os vizinhos e nas proximidades. Independente daquela vizinha que bate a porta toda hora, mas não importa. A gente chega no elevador, olá, bom dia, só balança o topete. O nosso evangelho vai acabar envolvendo essa pessoa também. Vizinha de porta, de andar, mas será automaticamente envolvida. Porque nesse momento que a gente chega de manhã e diz, bom dia, nós já estamos envolvendo essa pessoa, complementando o que nós fizemos na noite anterior, abrangendo todo o nosso prédio, ou quem morar em casa, abrangendo a vizinhança. Então vocês percebem a dimensão que é o evangelho no lar. Não é o simples ato de nós fazermos o evangelho. Há todo um processo espiritual acontecendo naquele exato instante. Então afastará os maus espíritos e atrairá os bons, que é a nossa proposta, né? Temos em casa somente os bons espíritos, aquilo que nós falamos, os espíritos afins, sejam nossos benfeitores mesmo, ou aqueles espíritos familiares, enfim, os espíritos bagunceiros não vai ter acesso, porque o ambiente está isolado, está totalmente isolado. Agora, a gente não pede licença para o Rui, mas olha o que André Luiz fala no livro Desobsessão. Ele sugere que os médiuns façam também o evangelho no lar. E os membros colaboradores, os trabalhadores da casa. Não importa se ele não participe de uma atividade espiritual, se ficar ali na frente entregando esse panfleto do evangelho no lar, é um mero colaborador do Seara de Jesus. Por que não fazer o evangelho no lar também? Porque ele faz parte das tarefas da casa. Ele deve também
cultivar essa busca de uma vibração melhor para ele. Cada vez que ele entregar um panfleto, o sorriso dele já vai lhe aplicar um passe. Aí quando senta aqui, mas o ambiente está tão gostoso. Mas já foi envolvido lá na porta, a pessoa já acolhe a pessoa chegando, envolvendo ela com toda uma vibração. Então, André Luiz sugere que os médiuns da casa e os colaboradores, né, os trabalhadores da casa, também se envolvam no Evangelho no Lar. E agora, como fazer? Aí é mais prático, né? É escolher o dia e horário da semana, isso aí a gente sabe, desligar o telefone ou deixar no silenciador, lá no vibrador, né? Que agora não tem mais telefone fixo em casa, né? Agora é tudo no celular, fica até mais fácil e mais barato também. Colocar a água para fluidificar. Quem preferir colocar uma música suave, baixinho, para harmonizar o ambiente. E manter assiduidade com o dia e com o horário. Se é terça-feira às 20 horas, às 19h59, todos sentados em volta da mesa, porque às 20 horas começa a leitura. Pede-se também, pede-se não, é uma sugestão, né? Que a pessoa que vá coordenar o Evangelho no Lar seja um membro da família, que tenha algum conhecimento do Evangelho e tal, para coordenar a conversa e evitarmos de haver, olha aqui, mantermos um bom entendimento sem debates, evitarmos debate. Porque eu não concordei com o que você falou. No Evangelho no Lar não é para isso. Cada um dá a sua opinião, discordante ou não, isso não importa, mas é para conversarmos sobre um texto do Evangelho. E, ao abrir o Evangelho com uma prece simples, vinda do coração, fazer uma prece bem calorosa, vinda, que a gente fala sempre, vinda do coração. Agora, isso aqui pega um pouco, né? Não abrir o Evangelho ao acaso. Que abre o Evangelho ao acaso. Não, esta lição era para hoje. Aconteceu qualquer coisa na família, abriu o Evangelho. Não. Manter a leitura do Evangelho em sequência. Você veja que nem aquele livrinho 1 Minuto de Sabedoria, né? Todo mundo abre ao acaso, essa lição era para mim. Pronto. Não. Vamos deixar que a leitura do Evangelho é do primeiro ao último capítulo. O importante é que vamos seguir, vamos fazer a leitura de 2 parágrafos que seja, mas não criar essa questão da abrir ao acaso. E o que nós estamos falando, um diálogo simples entre todos, sem discordância, principalmente sem discordância. E se tem criança em casa? Aí como é que faz? Se a criança não é alfabetizada, existe uma dica fácil. Quando a gente era criança, né, Rui? Quando a gente era criança, a gente ia no centro porque tinha o pipoqueiro na porta. Eu sou do tempo do pipoqueiro na porta do centro. E todo o centro tinha um pipoqueiro na porta. Por que não colocar a criança na mesa e colocar alguma coisinha para ela beliscar? 15 minutos, só 20 minutos, e entretém a criança. Se a criança for alfabetizada, tem esses livros livros espíritas. Olha, Jesus no Lar, Alvorada Cristã, Evangelho da Meninada, uma mensagem, essas mensagens, esses panfletos de mensagem, e
A criança lê. Ela vai se sentir motivada a participar também. Se acaso for menor, a gente dá uma driblada nela, coloca uma pipoca na mesa, um pedaço de chocolate, alguma coisa para entretê-la na mesa durante esses 15, 20 minutos. E para encerrar o Evangelho, aliás, Rui, estou cronometrado, hein? Olha, fazer essa vibração pelos que estão presentes, né? Fazer a vibração pela família, pela nossa família que está ali presente, pelos amigos, familiares, vizinhos, desabrigados, humanidade e pelos governantes. Aí tu vai dizer, eu sim, concordo, não concordo com ele, vou com a cara dele, não vou com a cara dele, aceito, não aceito, mas ele é nosso irmão, vamos vibrar. Seja o nosso prefeito, governador, presidente, pelas câmaras, pelos membros das câmaras, eles merecem todo o nosso apoio. Eles estão numa tarefa, se eles aproveitam ou não, nós fazemos a nossa parte. Nós vamos envolvê-lo, dar-lhes força e fazemos a nossa parte. Então, colocamos aí pelos governantes também, pelos órfãos, idosos, enfermos, pelos orfanatos, pelos hospitais e encerrar também com uma vibrante oração, uma oração, abrimos com uma oração vinda do coração e fechamos com uma oração também, depois dos 15, 20 minutos, uma oração que brote do nosso coração, seja uma vibração, uma oração bem espontânea, porque nós estamos envolvidos ali naquele momento com a espiritualidade amiga, que se deslocaram para participar conosco, nos fortalecerem, trouxeram espíritos também para participarem do Evangelho no lar, junto conosco. Então, essa oração que nós fazemos para encerrar é para agradecermos a presença deles, amiga e fraterna dessa espiritualidade. Então, vocês percebem a dimensão que nós colocamos do Evangelho no lar. Não é somente abrir o Evangelho e fazer o Evangelho no lar. Há uma dimensão muito maior. E nós procuramos dimensionar, dimensionar essa dimensão, né? Nós procuramos dimensionar essa situação toda para a gente falarmos nesses 35 minutos. Mas é muito mais profundo ainda. Existem outros aspectos que envolvem o momento do Evangelho no lar. E eu vou fazer um comentário que comprova tudo isso que nós falamos. Porque nós falamos que Jesus disse, quando estiverem em meu nome, reunidos em meu nome, eu lá estarei. Mas Jesus tem uma colocação muito interessante. E engraçado que eu não sou de decorar, mas tem certas frases que eu não esqueço jamais. Jesus disse, sois deuses, podes fazer o que eu faço e muito mais. Não me pergunte qual é o Evangelho que citou. Está lá no Evangelho. Podes fazer o que eu faço e muito mais. Por quê? Já ouviram falar do Lar Frei Luiz, no Rio de Janeiro? Já ouviram falar? Já. Lá tem um médico, Paulo César Frutuoso. Ele sabia que o nosso corpo, nossas células, nós somos formados por átomos também. E, segundo consta,
Nós somos formados de 7 octilhões de átomos. 7 octilhões. É o 7 com 27 zeros de átomos que nós temos. Que é uma partícula. E ele resolveu consultar alguns amigos físicos e perguntar: se o nosso corpo é uma energia, nós temos uma energia, acho que vocês sabem, nós impomos as mãos e nós envolvemos, sai energia das nossas mãos, sai energia. Se nós somos uma energia, se nós podemos orar aqui, mentalizando um paciente na Santa Casa, eu estou levando energia até aquele paciente. Mas o doutor Paulo César queria saber a dimensão dessa energia que nós somos possuidores. Se nós temos 7 octilhões de átomos, até onde vai isso? E ele consultando físicos amigos lá no Rio de Janeiro, os físicos disseram o seguinte: toda essa energia que o corpo humano tem, nós, enquanto espíritos encarnados, temos, vejam só, corresponde à usina de Itaipu, lá no sul, Brasil, Paraguai e Argentina. Essa usina produzindo energia, funcionando 100%. E o Paulo César diz, ele consultou físicos renomados no Rio de Janeiro. O físico passou para ele assim: é como a usina de Itaipu, funcionando 100%, fornecendo energia por 6.250 dias. Desculpe, 6.350 dias. Vocês perceberam? A usina de Itaipu funcionando 100%, que ela não funciona, mas se ela estiver funcionando 100%, vai fornecer energia por 6.350 dias. Essa é a energia que nós somos possuidores. Vocês percebem, então, quando eu digo que nós não imaginamos a dimensão do Evangelho no lar? Um grupo ali reunido, o quanto que nós emitimos de energia. Quando nós citamos o Hospital da Santa Casa, levamos para a Santa Casa uma força enorme, uma energia enorme, incalculável. Foi isso que um físico disse, que nós somos possuidores dessa energia e nós não a utilizamos. Nossos pensamentos variam, pulam, pipocam, como a gente fala, né? Ele fica pipocando e nós não usamos essa nossa energia pelo bem de todos. Nós aqui reunidos, prédio do lado, a padaria, o prédio do lado, o prédio daqui, quanta coisa nós poderíamos fazer. Então, era esse aspecto que eu queria colocar para vocês. Fizemos uma viagem no tempo, entramos na espiritualidade e eu fecho sempre com essa informação. Desses 7 octilhões de átomos que nós temos, produzindo essa energia, nossa energia humana, nós podemos fazer. Nós não imaginamos. Eu vi, Rui, já estou encerrando. Eu vi, certa vez cheguei no centro, segunda-feira, e tinha uma planta na mesa da recepção. Só que na sexta-feira esqueceram de regar a planta. Quando o colega abriu o centro, a planta estava... E ele ficou com pena, mas esqueceram. Ele, ao invés de correr e pegar água, ele pegou e impôs a mão. A plantinha levantou. E eu cheguei, Zezinho, olha só. Aí ele tirava a mão, a planta caía. Ele impunha a mão, a planta levantava. E eu não esqueci isso.
E eu enquadro justamente nessa situação. Nós somos uma energia imensa. Nós podemos envolver muitas pessoas que estão passando por privações pessoais e nós podemos envolvê-la. É que eu digo, por onde nós passarmos, deixarmos um rastro de luz para aqueles que vierem atrás. Vejamos o quanto nós podemos fazer. E estamos falando só de uma vez por semana o Evangelho no Lar. Tá bom? Vamos nos fortalecer, fazer o Evangelho no Lar. E, Rui, no segundo semestre eu volto. Quem estiver aqui no segundo semestre vai ouvir novamente. Tá bom? Um beijo para todos. E vamos orar que nós somos luz. Podemos, como Jesus disse, podemos fazer o que Ele fez e muito mais. Tá bom?